E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter um bate-papo, como sempre, cheio de informação, mas hoje com uma visita muito especial. Estamos recebendo aqui a doutora Cristiane Padim, juíza de direito, coordenadora do Núcleo de Conciliação. E é essa a nossa pauta, né, doutora? Primeiro, quero te agradecer por estar aqui com a gente hoje, vindo trazer assim, um conteúdo que é tão importante na vida das pessoas e com muita informação. Doutora, muito obrigada. Exatamente, muita informação, e eu também agradeço a oportunidade de compartilhar algumas informações sobre conciliação. Que é a tendência hoje do judiciário, né, doutora? Inclusive, vamos iniciar por aí. Nós temos aí um recado muito interessante que é sobre a Semana de Conciliação, mas nada melhor de introduzirmos esse conceito, essa nova visão do judiciário para todos que estão nos assistindo, né? Exatamente, nós estamos nos aproximando da Semana Nacional da Conciliação. Ela ocorrerá em dezembro, de 8 a 12. E está aberto o espaço para quem quiser pedir essa audiência de conciliação em qualquer tipo de processo. Em qualquer fase também do processo, doutora? Também. É importante mencionar que a gente pode conciliar naquelas situações que nós podemos negociar, né? Como Sim. Pensão, divisão de bens em divórcio, entre aspas, briga de vizinhos, né? Questões familiares, questão de consumidores, por exemplo. Sim. Né? Só realmente naqueles casos em que não há como dispor do direito, como infância e juventude, idosos, mas o restante, todos nós podemos, sim, resolver os nossos conflitos com o auxílio do judiciário por meio da conciliação. Que maravilha, né? Eu acredito que é a melhor solução. Nada melhor que conciliar. Quando você concilia, você tem um resultado mais útil, mais efetivo, todo mundo sai satisfeito, não é, doutora? Exatamente. E é importante aqui, eu lembro que lá quando eu era criança falavam assim, adolescente também, não faz tanto tempo, né? Diziam assim, olha, vamos fazer um acordo, você perde um pouquinho, eu perco um pouquinho e tá tudo certo no final. E aí eu convido para uma reflexão um pouco diferente. Ninguém precisa perder. Quando nós falamos em conciliar, em mediar, em negociar, nós estamos falando em buscar qual é o interesse da gente e atender a esses interesses, como? Construindo soluções. Verdade, e aí, para construir soluções, é importante conversar. Não adianta fugir da conversa, né? Porque quando a gente foge da conversa, a gente não consegue construir essas soluções. E a conciliação convida para esse tipo de espaço, conversa. Sim. Na realidade, o que eu vejo hoje é que o judiciário se preparou mais para a conciliação. Eu acredito que podemos falar assim, orientar, né? Tipo, instruir as pessoas, as partes, a como eles chegam nessa solução, nesse resultado útil. Antes não tinha muito essa visão, né, doutora? A partir de quando que começou agora a trabalhar e construir essa forma de ver do judiciário? Nós temos ancestrais que trabalham neste sentido, buscando incentivar o diálogo construtivo, expondo que é possível, sim, os próprios envolvidos resolverem seus conflitos há muitos anos. Então, esse trabalho ele já vem feito há décadas, né? Sim. Quiçá aí mais que isso. E desde 2006 se padronizou mais com a Semana Nacional da Conciliação. A ministra Ellen Grace criou a Semana Nacional da Conciliação e a partir daí todo ano, final de ano, o país inteiro investe energia nessa semana. Sim. E isso faz com que as pessoas se conscientizem ainda mais dessa possibilidade. Em 2010, o Conselho Nacional de Justiça impôs aos tribunais de justiça dos estados a criação do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. É um espaço de gestão de todo o serviço Sim. autocompositivo do Poder Judiciário, ou seja, o Poder Judiciário também tem que disponibilizar, além da sentença adjudicada, né, além da imposição, também essa estratégia para que os próprios envolvidos construam suas soluções. Em 2015, 2016, tivemos ali o Código de Processo Civil, o novo código, que já nem é tão novo assim, e a Lei de Mediação. Hoje, no nosso procedimento com relação às demandas judiciais, está inserido o artigo 334, então se ouvirem por o artigo 334, nada mais é do que uma audiência de conciliação. Sim. Antes de ir para as provas, de contestação,
os envolvidos ali, as partes do processo, são convidadas para um espaço de autocomposição. Então, hoje o judiciário, além de ofertar a imposição, né, também oferta esses mecanismos, a gente chama de mecanismos adequados, né, para a solução de conflitos. Então, hoje foi não uma construção, né, doutora? Exato. Foi uma construção, veio implantando primeiro com essas semanas, né, que já aconteceram várias, Nacional de Conciliação, e aí vieram progredindo até chegar no hoje, que já é procedimento. Exatamente, falando em Brasil, sim, é nesse sentido. E assim, tem uma novidade. Hoje, se eu tenho um conflito, por exemplo, e preciso de um espaço, ou quero um espaço para conversar, eu não encontro uma oportunidade, eu posso ir ao judiciário e pedir uma sessão de conciliação. Sem ajuizar a demanda, sem exatamente. Jura, doutora, que super novidade. Nós chamamos de pré-processual. Aqui no Mato Grosso, carinhosamente, de RPP. Né? É um pedido para uma audiência ou uma sessão de conciliação. É como se fosse uma consulta, por exemplo? Na realidade, é um espaço para conversar, com o auxílio de um conciliador, com o auxílio de um mediador. Mas tem que ser ambas as partes? No caso, a pessoa já tem que indicar qual é o conflito dela, com quem é? Sim, faz um resumo com quem é, indica quem é a outra parte é convidada para essa sessão de conciliação, porque a gente sabe que muitos conflitos que viram processo poderiam ter sido resolvidos antes de virar processo. Exatamente. E o judiciário também oferta essa possibilidade. Você vê que é para um bem maior, né, doutora? Porque o acúmulo de demandas, e muitas vezes demandas que poderiam ser solucionadas com uma conversa, como nesse caso, enche o judiciário, e isso aí, processos que realmente têm necessidade de estar lá, demoram, é a morosidade do judiciário também, não é verdade? Exatamente, essa é a ideia. E a gente frisa bastante que o objetivo maior da autocomposição, e aqui eu falo da mediação, da conciliação e de outros mecanismos de solução de conflitos de forma pacífica, dialogada, não tem o objetivo só de reduzir processo, mas o principal é o restabelecimento da comunicação, e aí vai vir a efetividade da solução. Ou seja, aquele que é cliente do judiciário hoje, ou pode ser um cliente, não será mais, porque ele já vai estar consciente de que ele pode resolver esse conflito por si só, ou com o auxílio de um terceiro facilitador. E mais uma novidade. Não só do Poder Judiciário, mas também na esfera privada. Nós temos câmaras de mediação, de arbitragem, de conciliação, que também propiciam esse espaço para conciliação. Eu tive conhecimento em relação a essas câmaras. Eu não sei como é que funciona. A pessoa procura previamente a solução procura um escritório que atua ou uma empresa que atua nesse segmento de conciliação? Exatamente. Na esfera privada, antes do judiciário. Nem precisa do judiciário. Entendi. São interesses privados, né? São câmaras privadas, muitos escritórios são privados, tem advogados que são mediadores privados. E aqui é importante destacar que nós temos a conciliação e a mediação judicial, que é aquela que é feita dentro do Poder Judiciário, do espaço do Poder Judiciário, e a extrajudicial, que é a privada. Então, assim, o sistema multiportas, a gente já fala assim, porque tem várias portas que a gente pode buscar a solução do nosso conflito. E aí é importante... E essa conciliação no extrajudicial é homologada judicialmente ou nem precisa? É possível a homologação. Se porque os envolvidos se quiserem, segura, exato, para aquilo não ser mais objeto de discussão. Exato, entende? pode sim, pode pedir a homologação. Mas se não tiver homologação, foi feito um acordo numa Câmara de Conciliação Privada, por exemplo, aquele acordo ele já tem força de título extrajudicial. Entendi. Com a homologação, ele será um título judicial. Né? Então, assim, depende muito do que, mais uma vez eu digo, depende do interesse dos envolvidos. Eu quero homologação judicial ou eu não quero, eu vou continuar com o título extrajudicial. Mas tanto um quanto o outro são muito seguros. É isso que importa, é a segurança. Eu acredito que as pessoas estão buscando isso, né? Exatamente. Quando ela vai buscar o judiciário, lógico que ela quer algo que ela não está conseguindo, seja por questões emocionais, seja pela matéria propriamente dita, resolver. Então, ela busca o judiciário. Quando ela busca alguma dessas câmaras extrajudiciais, ela quer ter essa segurança de que aquela conciliação vai realmente ampará-la. Exatamente. E o melhor, ela vai participar dessa solução.
Sim. É o grande diferencial da autocomposição. É quanto eu, envolvida no conflito, eu participo da solução. Então, moralmente falando, é muito mais forte. Eticamente é muito mais forte, porque eu participei daquela construção. Então, a possibilidade de cumprimento é quase que 100%. Sim. Né? De De ambas as partes ali, né? Doutora, tem a questão também que eu percebi, todas essas mudanças da visão do judiciário, eles também atuou na questão dos advogados. Porque antes os advogados, tipo, quem estudava direito já tinha já era treinado ao combate. Tem que ir lá, tem que brigar, tem que discutir, entendeu? E eu acredito que a senhora compreende o que eu estou falando. Mas agora está... com essa visão diferente, como eu posso dizer, os advogados também estão participando desse treinamento para olhar de maneira diferente para isso? Hoje, falando da nossa legislação, ela não deixa outro caminho. Né? Este é o caminho. Ainda há uma resistência muito grande em decorrência do desconhecimento. E aqui eu trago para esse bloco não só os advogados, eu trago juízes, eu trago promotores, defensores públicos. Então, assim, há ainda uma certa resistência à autocomposição. Sim. E isso sim, como você bem pontuou, veio lá da nossa faculdade, eu me incluo. Eu entrei na magistratura em 2007. Eu preferia sentenciar. Como eu tenho vários colegas que dizem hoje, e estão com razão, de acordo com a crença, de acordo com o conhecimento, o espaço de trabalho deles, né? Eu prefiro sentenciar. Eu prefiro ali sentenciar. Se o juiz prefere sentenciar, se o advogado prefere peticionar, ir para o combate, se armar com as armas, o Ministério Público no mesmo sentido, a Defensoria no mesmo sentido, é claro que o próprio envolvido no conflito vai preferir também. Sim. Então, sim, cabe a nós, judiciário, advogados, promotores de justiça, que faz, exatamente, né, para divulgar. E espaços como o que você está concedendo hoje são imprescindíveis para chegar ao conhecimento de toda a população, de toda a sociedade, essa possibilidade. Porque às vezes eu posso ir a um advogado, contratar um advogado, e ali na conversa eu digo para o advogado, olha, eu estou sabendo que tem conciliação, eu estou sabendo que o judiciário agora também oferece esse serviço. Olha, eu estou sabendo que tem câmara privada, vamos procurar uma? Para a gente chamar a outra parte, ou outras partes, porque às vezes tem várias partes, né? Com certeza. O conflito, às vezes, o negócio emaranhado é tão grande. Vamos chamar para sentar e conversar? Ah, um dia só vai resolver? Muitas vezes não. 2, 3, 1 mês, 6 meses? Depende do emaranhado, né? Sim. E é sim possível resolver, e aí resolve-se de forma definitiva. Então, se aquele advogado, por exemplo, diz, ah, não, o judiciário não oferece conciliação. Aí fala, não, peraí, mas eu vi na TV que oferece sim. Ou não, esse negócio não dá muito certo. Ah, não, mas eu ouvi alguém dizendo que dá certo sim. Então, assim, os profissionais, no mesmo sentido o defensor, o promotor, o próprio juiz, porque a parte agora, por exemplo, até dia 17, sim, a própria parte pode pedir num processo, está em andamento, fala, juiz, eu quero que você encaminhe lá o processo para conciliação. Entendi. Assim, não tem mais como a gente, enquanto atores da justiça, repelir a autocomposição. Não tem mais. Que maravilha. A autocomposição está presente e cada vez se fortalecendo mais. E eu vou repetir, muito obrigada pelo espaço, porque eu tenho certeza que muito mais pessoas saberão dessa possibilidade e que funciona. Olha, mas fulano foi, não deu certo, não sei o quê, chegou lá, perguntou se tinha acordo, não tinha acordo, foi embora. Tem. Mas é por isso que nós precisamos do apoio, nos dar as mãos, para a gente se fortalecer cada dia mais, para que isso não ocorra mais. Para que a gente possa ter condições de participar de uma conciliação, de oferecer uma conciliação, de ser um ator nesse sistema todo de forma positiva e fazendo a diferença. Doutora, maravilhoso. Eu vou pedir para dar uma seguradinha, a gente já continua esse bate-papo, vou chamar um intervalo, mas voltamos rapidinho. Estamos de volta hoje com a honra de bater esse papo cheio de informação com a doutora
Cristiane Padim. Olha, doutora, muito obrigada mais uma vez, obrigada pelo seu tempo, obrigada aí por todos os esclarecimentos. Eu sei que quem tem uma demanda judicial precisa, né? Geralmente se sente um pouco inseguro, um pouco mal orientado. Então, essas informações que a gente passa diretamente de uma profissional, uma juíza de direito, é muito importante para a população. Obrigada mesmo. Bom, eu também agradeço, enquanto pessoa, enquanto juíza, coordenadora do NUPEMEC, o espaço que está sendo concedido aqui para a divulgação do nosso trabalho, para compartilhar essas informações acerca da autocomposição, conciliação, mediação. Liberar essas energias, né, doutora? Exatamente. Resolver os conflitos. Exatamente. A leveza que isso traz, eu acredito que alguém que está aí arrastando corrente aí de um processo, 5 anos, isso aí é natural, 5, 7 anos, 10 anos com o processo, ele realmente está preso naquela situação que de várias formas ela se mostra negativa, né, doutora? E como o custo financeiro, Sim. o custo emocional, e eu vou além, o custo espiritual dessa situação, o custo sistêmico dessa situação é muito alto. Será que realmente está valendo esse esforço, essa demanda toda de energia? Como você disse, vamos liberar, vamos trazer mais leveza. Ah, é fácil, é simples? Claro que não, claro que não. Conversar sobre o que nos incomoda, identificar o que nos incomoda e a partir daí buscar algo que nos traga leveza é trabalhoso. Por isso a importância de ter alguém capacitado como mediador para auxiliar nessa comunicação. Esses conflitos que são mais truncados, que a comunicação ela foi cortada. Então é importante esse restabelecimento da comunicação para se construir uma solução mais adequada. Doutora, é lógico, né? Vai falar da maneira correta. Eu acho que o problema do mundo é a comunicação. Exato. Perfeito. Não é verdade? É, perfeito. Às vezes as pessoas estão falando a mesma coisa, Exato. Só que elas não conseguem se entender. Exato. Precisa de alguém capacitado para isso mesmo. Porque daí, por meio de perguntas, né, vai auxiliar os que estão envolvidos naquilo, que não conseguem enxergar além, auxiliar a percepção ou na percepção de que, olha, a gente está falando a mesma coisa. Isso. Olha, o nosso interesse é o mesmo, né? Ou é semelhante. Então, a gente pode criar estratégias para a gente alcançar os interesses e todos saírem satisfeitos, né? Que é o que a melhor forma, o melhor resultado, as pessoas realmente saem com aquela satisfação, tipo, ai, problema resolvido, segue a vida, vamos em frente. Eu lembrei de um caso concreto, em uma das comarcas que eu passei, era coordenadora do Sejusc. O Sejusc é a unidade judicial, né? Está dentro do Poder Judiciário, que oferta a conciliação, a mediação e outras formas aí de solução, como as oficinas de pais e filhos, direito sistêmico. E aí eu estava como coordenadora de uma unidade, de uma dessas comarcas, e nós nos encontrávamos pelo menos uma vez por mês. Eu falo com os mediadores, minha equipe. E teve um caso bastante interessante, em que era uma cobrança de dívida, de gado. Emprestei terra, de arrendamento. Sim. E tal. Eu sei o seguinte, que frigir dos ovos, eram 2 vizinhos, que eram muito amigos, fizeram um negócio, brigaram. Nesse caso, era um processo que já estava se arrastando há muitos anos na vara. E daí foi para a conciliação, justamente em uma dessas semanas nacional da conciliação. Olha, só para relembrar, é bom este ano vai ocorrer de 8 a 12 de novembro, né? Sim. Podendo até dia 17 de outubro pedir ali para o juiz, para o advogado, para o defensor, olha, eu quero conciliação. Que será inserida, faremos o possível para inserir nessa pauta. Frisar isso, né, doutora? Tem a data para você fazer esse pedido, exato. Até 17 de outubro. E por que isso? Para dar um tempo ali de organizar a pauta, né? Mas sim. Voltando aos 2 vizinhos... Vamos lá. Na audiência de conciliação, restabeleceram a comunicação, terminaram a negociação daquele e antes de sair, na frente da mediadora, eles já estavam combinando o próximo arrendamento. Olha só que maravilha, já voltou até a amizade. Amizade, né, ou seja, restabeleceu a comunicação, sim. Como a gente falou, a comunicação. Restabeleceu a comunicação, o resultado ou a solução, ela aparece. A criatividade aflora, a leveza permite isso, né? Isso, e é maravilhoso isso. Doutora, eu estou curiosa para um outro lado, porque geralmente as pessoas, e eu acredito que muitos telespectadores vão se identificar com o que eu estou falando, até pela cultura do advogado, até na faculdade,
são ensinados ao contencioso, a entrar com a ação, também tem a questão financeira dos honorários. Então, às vezes, a pessoa é estimulada a ir para o judiciário, a continuar o processo, a não conciliação. Eu quero saber como é que está isso aí, como é que está a figura do advogado nessa situação? Nós todos estamos em transformação, né? Com o profissional da advocacia não é diferente. E aqui eu falo com muita tranquilidade, porque advoguei durante alguns anos lá em Rondonópolis. Olha. Então, tenho uma experiência de 7 anos. E vale a pena área. Essas experiências, né, doutora? Nossa, bastante. Te traz uma outra visão. Exatamente. Mas hoje a gente tem muitos advogados que são colaborativos. A gente chama de postura colaborativa com autocomposição. Nós temos advogados que são mediadores. Então, estão envolvidos com esse movimento. Mas ainda temos advogados que são resistentes, né? Como que eu digo, lá da minha época lá, quando eu advogava, um pouquinho para trás. Bem aí, né? Quando eu advogava, eu era do combate, bastante. Olha, vamos para as provas, o juiz aqui vai decidir, vamos entrar com processo, sim, vamos. A gente se armava, né? Com certeza. Para alguém fomos decidir. Treinados para isso, para ter essa postura. Exatamente. Tanto que na minha faculdade, eu concluí a faculdade em 99, não me recordo de ter visto o nome conciliação, a não ser assim, vão passar pela audiência, que ali era lei de juizados, né? Era juizados, tinha que passar para aquela conciliação, para que isso, né? Tipo assim, eu lembro que o divórcio dos meus pais, eu era estagiária de direito, e daí eu fiz a petição, os acompanhei. E eu não entendia porque naquela época, no procedimento de divórcio direto, que tinha que ter 2 anos de separação de fato, na época, sim, bem aí, sim. viu, gente? Eu lembro mais ou menos também, doutora. E aí tinha aquela audiência de conciliação. Eu falava assim, mas conciliação de quê, gente? Eles não querem conciliar, não? Porque, assim, né? Vai. Tinha aquela audiência de perguntar, você quer mesmo separar, né? Sim. Hoje nós não temos mais. Mas, assim, a palavra conciliação que me marca é essa, para você ter uma ideia. Então, não tinha aquele conhecimento do que aquilo representava de verdade. Essa possibilidade, né? A gente pode resolver nossos problemas sem que o juiz decida, sem que o juiz, né, dê ali uma decisão adjudicada, imponha uma imposição do Estado. Não tinha muito isso, né? Sim. Pelo menos não no mundo em que eu vivia, e acredito que hoje muitos estão na mesma situação. Com toda certeza. E entrei na magistratura. Não, tem que decidir. Que conciliação, nada. Tinha uma demanda de família, meu Deus do céu. Não, vou já sentenciar esse negócio, como se resolvesse. Sim. E assim, o escopo de uma sentença judicial é pacificação social também. Toda certeza. Né? E se não vou resolver logo, mas a gente via que de fato isso não acontecia. E não acontece. Né? E não tenho vergonha nenhuma de dizer aqui que eu era uma juíza de sentença. Não, vou sentenciar. Produtividade, vamos trabalhar. E aí eu vou até compartilhar. Desembargadora Clarice. Maravilhosa. Eu me lembro já esteve aqui com a gente. Se fosse hoje, ela me disse o seguinte, até algo de uma fala sua me lembrou. Ninguém tem uma bola preta amarrada no pé. Sim. É verdade. Então, a gente pode auxiliar as pessoas a identificarem essa situação consigo mesmas. E aí houve o meu despertar para a autocomposição. Eu já ia te perguntar como é que despertou em você. E a partir daí, né, eu cada vez quero aprender. E a gente sempre aprende, porque a gente nunca sabe, né? É como abrir os olhos, exato, né, doutora? Troca lente. Sim, né? troca lente, exato. Perfeita. E com relação aos advogados, uma preocupação bastante recorrente é em relação aos honorários, por exemplo, né? Os honorários. E aí, esses dias eu vi no Instagram aí uma publicidade, não vou nem falar, não estou nem fazendo publicidade, porque eu nem me lembro o nome da empresa. Mas ela vendia curso para ensinar os advogados a fazerem os contratos dos honorários. Olha só. Principalmente para incluir a autocomposição, para incluir a arbitragem. Maravilhoso. Porque são possibilidades de resolver o conflito. Sim. Então, é importante saber cobrar isso, cobrar consultas, por exemplo. Com certeza. Então, assim, esse ainda é uma realidade que nós vivenciamos, mas cada dia que passa, ela está ficando para trás. Porque é bem aquela coisa, o envolvido no conflito, você que está nos ouvindo, vai contratar o advogado. Se o advogado não demonstrar conhecimento na área de autocomposição, reflita. É bom refletir. Com certeza. E assim, o próprio advogado acaba se excluindo do sistema quando ele tem uma postura exclusivamente combativa e representativa.
Ah, mas então, Cris, não pode ter essa postura? Claro que pode. A gente fala em formas adequadas de resolução de conflito, porque cada conflito tem a forma mais adequada. Com certeza. E o advogado é o primeiro que vê esse conflito, que olha para esse conflito, ele é procurado para olhar para esse conflito. Ele é a pessoa mais capacitada, ou a primeira, para identificar qual é a solução mais adequada. É uma arbitragem? Ah, não, uma mediação vai resolver, o conflito é um pouco mais profundo. Sim. Uma conciliação é mais questão de negociação. Olha, nesse caso envolve crime, então tem que ser o judiciário. Envolve interesses e garantias de crianças e adolescentes, então esse tem que ser o judiciário. Nós chamamos de interesses indisponíveis, totalmente indisponíveis. Sim. Então é importante que o advogado esteja antenado. E mais, não só o advogado, o defensor público também. Com certeza. O promotor de justiça também, o juiz também. Há preocupações, como advogado, eu citei uma delas, os honorários, há outras preocupações dos juízes, dos promotores, sim, há. Não vou estar fazendo eu já ouvi dos defensores, amigos, dizendo, mas aí eu não estaria cumprindo a minha meta, não estaria cumprindo a missão da defensoria. Promotores no mesmo sentido, eu tenho que fazer o meu papel de fiscalizar e tal. E os juízes, nossa, mas eu vou perder o poder. Eu já ouvi argumentos de todos nesse sentido. E quando a gente troca lente, a gente percebe, nossa, como eu posso fazer muito além. Melhor. Muito além. Com certeza, muito sem além. Sem deixar de cumprir as metas, sem mantendo o seu poder e ganhando seu dinheiro. Doutora, então, tudo que você pontuou aqui, eu vi assim uma transformação muito grande, inclusive do profissional como advogado. Ele se coloca numa posição assim muito condizente com o papel que ele está fazendo ali, entendeu? Valorizando, não colocando como a questão financeira em primeiro lugar. Exatamente. Entende? Respeitando até o próprio conhecimento. Ele pode cobrar uma consulta, ele pode entender de acordo com aquela necessidade, uma arbitragem tem um valor, respeitando ele como profissional, entende? Então eu acredito que essa mudança de lente vai fazer assim uma transformação muito grande, que lógico, sempre o maior beneficiado são os clientes, as pessoas que estão ali em busca, né, dessa resolução, doutora. É maravilhoso, eu consigo entender tudo que você nos falou aqui de uma forma muito clara, de verdade. Espero que isso aconteça a passos largos. Quem ganha é a sociedade. A sociedade. Quem ganha é a sociedade. É que ganha. Todos nós, seres humanos, temos conflitos, né? E como é bom saber que a gente pode conversar. Claro que a tendência que a gente tem, na maioria das vezes, né, é fugir, né? Não quero conversar, não. É do ser humano, né, doutora? É mais fácil, Você né? vê que é um problema emocional, Exato. Um problema que tem que ser trabalhado. Exato. É tão profundo, né, doutora? Exato, a gente vai no ser humano. Sim. Aí, e o maior beneficiado é o ser humano com a comunicação. E aqui nós trazemos ferramentas, quando falo nós trazemos, quando o judiciário oferta a mediação, a conciliação e outras formas, traz ferramentas como a comunicação não violenta, por exemplo. Né? Perfeito. Que é fantástica, você conseguir olhar para uma situação sem julgamento. Olha... É difícil. Tenta aí. Imagina uma situação sem julgar os envolvidos. E a partir daí, perceber o que você sente. O que a gente sente olhando para determinado fato, para determinadas circunstâncias. Ou seja, a gente tem que olhar para nós. A partir disso, eu vou entender qual é a minha necessidade. Com certeza. A gente falando parece simples, mas vamos fazer esse teste. Com qualquer coisa, olhar para um fato sem julgamento, perceber qual é o seu sentimento, porque daí a gente vai ter que olhar para nós e qual a nossa necessidade. E daí eu tenho certeza que a gente consegue fazer um pedido, né? Sim. Fazer de forma clara, de forma amigável. Entretanto, esse caminho aí ele é trabalhoso, né? E é esse o convite, porque às vezes fugir do conflito, na hora é mais fácil. Mas o que a gente paga, a dor que a gente sente nos passos, ao dar os passos, é muito grande, né? Então, é importante a gente olhar para nós e já resolver. A gente se fortalece e fica pronto para o próximo, porque a gente sempre vai ter um problema ou outro para resolver. Faz vida, parte né? da vida, Exatamente. né, doutora? Exatamente. Mas olha, vai ser uma transformação muito positiva para a sociedade e a gente tem que falar mais sobre isso, né, doutora? Exatamente. Trazer essas reflexões para as pessoas, assim, pararem um pouquinho, entenderem a situação, ver o que realmente vai ser
vai ser útil para a vida dela, vai ser mais leve para a vida dela e ela realmente vai sair satisfeita daquela situação. Vamos reforçar mais um pouquinho agora com toda essa informação que a doutora passou aqui, vamos reforçar sobre essa Semana da Conciliação, doutora. Então, a Semana Nacional da Conciliação ocorre desde 2006 e neste ano ela será realizada na semana entre o dia 8 e o dia 12 de novembro. 8 a 12 de 8 a 12 de novembro. Será uma pauta mais concentrada em que o Poder Judiciário está envolto com a autocomposição. Então, a energia está em torno da autocomposição justamente para a gente para dar mais publicidade, para dar mais conhecimento sobre essa possibilidade de conciliação. E eu espero de coração que tenha tantos pedidos até o dia 17 de outubro que basta entrar no site do nosso tribunal, já vai ter lá um banner com o índice de conciliação. Além disso, tem a possibilidade de entrar no nosso hot site do NUPEMEC, que é Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. É grande. É grande. O trabalho também é grande. Ele está sob a sigla NUPEMEC. Lá tem a possibilidade de fazer o requerimento do seu processo que está tramitando. E também, se não estiver tramitando o processo, quer conversar por meio da conciliação, vai lá também. Clica lá e informe, peça essa sessão de conciliação. Também tem a possibilidade de buscar o apoio da Defensoria Pública e do advogado que conheça a autocomposição, que tenha essa postura, que tenha também a postura colaborativa. Com certeza. Doutora, é tão bom dar essa possibilidade da pessoa mesmo ir lá e fazer esse requerimento. Exato. Pode ir de direto e também por meio do advogado, do defensor, lógico, do promotor, porque são profissionais que são importantíssimos, imprescindíveis para o sucesso. Ninguém faz nada sozinho. Com certeza. Né? É todo o sistema. Então, juntos somos mais fortes. Sem repetir essa frase, mas é uma frase maravilhosa, doutora. Exatamente. Faz parte para mesmo, auxiliar. Cabe em várias questões da nossa vida. Né? Juntos somos mais fortes, com toda certeza. Exatamente. Doutora, foi uma honra te receber aqui. Eu já quero te fazer um convite para uma próxima, falar aí do resultado dessa semana de conciliação, falar mais sobre essa visão sistêmica do judiciário, inserir isso nas pessoas que estão nos assistindo. Eu fico muito feliz, viu? Obrigada. É um privilégio estar aqui e já aceito o convite. Então já vamos sair aqui com a data, doutora. Obrigada mais uma vez e até a próxima. Até a próxima. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta sempre às 21h30. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente, já dar a sua sugestão? Atenção, já pegue o seu celular agora e aponte a sua câmera aos QR Codes que estão aí na sua tela. Vá direto ao nosso Instagram, já deixe lá a sua mensagem, a sua pontuação, ou para o nosso canal no YouTube, e essa entrevista já está lá à sua disposição e tem um conteúdo sensacional que vale a pena vocês conferirem. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.